boa tarde, galerinha. Sejam todos muito bem-vindos, né? A mais uma das nossas aulas aqui do curso técnico de informática do canal Educação. É uma grande alegria estar com todos vocês hoje nesta tarde de quarta-feira, né? Depois do nosso feriado, depois desses dias de descanso que vocês conseguiram aí recuperar as energias, tá? Revisar aí alguns conteúdos que precisavam ser revisados, né? Conseguiram descansar um pouco. E hoje, turminha, nós estamos voltando com toda a força, tá? Para nós darmos continuidade com essa nossa jornada do segundo módulo aqui do curso técnico de informática. Pessoal, hoje nós daremos continuidade à nossa disciplina de sistemas operacionais, mais conhecido como SO. E o conteúdo da aula de hoje, nós iremos falar sobre a classificação dos sistemas operacionais, tá bom? Então, hoje nós iremos nos focar nessa classificação, a gente vai entender um pouquinho mais como essa parte do sistema computacional que é o SO, né, que é o sistema operacional, ele é tão importante assim, mas por quê, né? Como é que ele é classificado? Como ele pode ser organizado? A gente vai entender melhor nesta aula de hoje, galerinha. Então, let's go, né? Vamos começar a nossa aula. Pessoal, o roteiro da nossa aula de hoje, nós iremos falar sobre a classificação dos sistemas operacionais, tá? Esse sistema operacional, relembrando vocês, né, das nossas últimas aulas que nós tivemos, nas nossas últimas aulas nós falamos que o SO, que o sistema operacional, ele é um programa, é o programa de computador que rege, né, que executa todos os outros programas que existem em um componente computacional. Ele é responsável por fazer o intermédio entre o usuário e a máquina. Então, a gente conversou, né, que o SO, que o sistema operacional, ele é a parte do software de um sistema computacional, tá? E aí, galerinha, qual é o nosso objetivo de hoje? É que a gente compreenda a classificação desses sistemas operacionais. Se no final da aula vocês conseguirem classificar os sistemas operacionais, eu já fico satisfeita, né? Eu já tenho aí como o objetivo cumprido, tá? Então, vamos correr atrás desse objetivo. O segundo ponto é identificar os sistemas operacionais utilizados em computadores de grande porte, tá? E aí, da teoria prática, nós temos algumas questões relacionadas sobre o conteúdo. Antes de nós darmos início à parte da classificação dos sistemas operacionais, nós precisamos relembrar um pouquinho do histórico, né, do mundo computacional, tá bom? Nós conversamos lá em arquitetura e manutenção de computadores que os computadores eles tiveram um processo evolutivo, né? Eles evoluíram e até hoje estão em plena evolução. Então, lá nos primórdios, lá no início da história dos sistemas computacionais, as máquinas elas não tinham SO. Olha aí que engraçado e que estranho, né? No início, nos primórdios, os primeiros computadores eles não tinham sistema operacional. E a gente estudou que os primeiros sistemas computacionais, né, os primeiros computadores, eles eram muito difíceis de serem manuseados. Eles eram muito difíceis de serem interpretados. Normalmente eram matemáticos e físicos, né, que ficavam com essas artimanhas para conseguir colocar uma máquina para funcionar. Então, eles não eram de fácil acesso. Ao passar dos anos, é que foi sendo criado um mecanismo que possibilitasse a integração entre o usuário, nós, e a máquina. E aí que surgiu o sistema operacional. Então, olha aí. Primeiros tempos, né, o usuário introduzia programa na máquina, introduzia os dados, iniciava o programa e aguardava
a finalização. Então, no início de tudo, o usuário fazia tudo, pessoal. O usuário precisava fazer tudo. Não tinha nenhum tipo de mecanismo que o ajudasse a interpretar e a enviar informações para o computador. Tudo era ele que tinha que fazer. Então, imaginem aí que vocês estavam utilizando uma máquina de muitos anos atrás, os primeiros computadores, tá? Se você queria, por exemplo, abrir um aplicativo, não era simplesmente chegar lá no aplicativo e clicar com a setinha do mouse. Não era assim. Para você conseguir executar um aplicativo, você precisava mandar um código, uma linha de comando, para que o computador entendesse que aquele aplicativo deveria ser aberto ou ser fechado, né? Então, no início, as coisas não eram tão fáceis assim, tá bom? O sistema operacional, ele é uma coleção de programas. E essa daqui é uma definição muito interessante do que pode ser classificado e definido um SO, um sistema operacional. Então, olha aqui, um SO, ele pode ser considerado como uma coleção de programas. Olha aí, uma coleção de programas. Outro ponto, inicializa o hardware do computador. O SO, ele é o responsável por inicializar toda a parte de hardware de uma máquina. Então, se você tem o seu computadorzinho aqui, seu gabinetezinho, ó, pam, 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 e você tem a sua telinha aqui, tá? Sua telinha, o seu mouse, certo? Esse computador, ele só vai conseguir ligar, ele só vai conseguir colocar para funcionar a tela, que é o monitor, o mouse, a CPU, que é o gabinete, no caso, o gabinete em geral. Tudo isso só vai funcionar se o SO estiver funcionando corretamente. Senão, ele não funciona, tá bom? Outro ponto, o SO, ele fornece rotinas básicas para o controle de dispositivos. Ele fornece a gerência, o escalonamento e a interação de tarefas. E outro ponto, ele mantém o sistema, ele mantém todo o sistema computacional íntegro. Então, o SO, além de todas as atividades que ele deve realizar, ele ainda tem todas essas outras responsabilidades. Então, dois carinhas que trabalham muito, pessoal. Duas criaturinhas que trabalham muito em um sistema computacional. Uma delas é a nível de hardware e a outra é a nível de software. O carinha que mais trabalha a nível de hardware dentro de um sistema computacional é o processador. E a gente conversou sobre ele em arquitetura e manutenção de computadores. Agora aqui, a nível de software, quem mais trabalha é o SO. Quem mais trabalha é o sistema operacional. Tudo precisa passar por ele, tá certo? E aí, galerinha, uma visão geral para a gente recordar que o SO, ele atua como um intermediário. Ele faz esse papel de ligação entre o usuário, que somos nós, todos nós somos os usuários, né, das máquinas, e o SO é o responsável por facilitar essa comunicação entre a pessoa, o usuário e a máquina, tá? E ele faz a integração do hardware também com o computador, certo? Além disso, pessoal, o SO ele tem algumas finalidades. Uma delas é tornar o ambiente que o usuário consiga executar os programas. Então, ele precisa criar um ambiente favorável para que o usuário use os aplicativos que tenha no sistema computacional. Porque senão nem adiantava, né? Nem adiantava você ter um monte de programa se o SO não funciona correto. Ele nem vai dar conta do recado, tá? Então, galerinha, aqui a gente consegue observar.
nós temos o sistema operacional. E aí, pessoal, nós temos o usuário. O usuário envia informações para o sistema operacional. O sistema operacional recolhe essas informações e repassa para o hardware. O hardware, ele pega, interpreta, passa para o sistema operacional novamente e o sistema operacional envia para nós, que somos os usuários. Então, se você, por exemplo, clica em uma tecla do teclado, a letra A, por exemplo, você clicou, você mandou uma informação para o SO. O SO vai pegar aquela informação, vai mandar para o processador e o processador vai entender o que está acontecendo ali na máquina. Posteriormente, depois que o processador entendeu o que você fez, foi digitar a tecla A, ele vai processar e vai te mandar a informação que é o retorno visual. Aí é que você consegue visualizar a letra A na sua tela, por exemplo. Mas isso acontece de uma forma tão rápida que a gente nem percebe, tá bom? E aí, pessoal, nós temos duas definições aqui. Duas definições do que poderia ser uma definição para sistema operacional. Mas eu queria conversar com vocês o seguinte. Eu queria saber de vocês, diante de tudo que a gente conversou até agora, diante de todas as atividades que nós realizamos, diante de todas as aulas que nós tivemos, o que você considera como sistema operacional? O que você sabe sobre sistema operacional? Se você consegue, com as suas próprias palavras, com seu entendimento, sem respostas prontas pegas da internet, mas eu queria saber o que você sabe até agora. O que é um sistema operacional? Se você puder, né, eu peço que vocês digitem aqui no chat do IPTV ou então do YouTube, para que eu possa acompanhando vocês, tá? E aí é o momento também de saber se vocês realmente estão entendendo o que é um SO. E o objetivo também, de acordo com o retorno, é ajudá-los, certo? E aqui, galerinha, eu tenho duas definições de dois autores diferentes. Machado, né, o autor Machado, fala que o sistema operacional, por mais complexo que possa parecer, ele é apenas, pessoal, um conjunto de rotinas. E o SO realmente nada mais é do que um conjunto de rotinas. O SO nada mais é do que um software, de que um programa de computador, que é criado como qualquer outro, através de linhas de programação, em uma linguagem de programação específica. Então, ele funciona normalmente como todos os outros softwares, executado aí pelo processador de forma semelhante aos programas de usuário. Nós veremos que ele tem uma peculiaridade bem específica que o diferencia de outros programas na hora da execução. Mas o SO ele é um software normal, tá? Que tem uma função específica, que é controlar o sistema computacional. Uma outra definição do que seja o SO, ele é aquele responsável por controlar o funcionamento de um computador, gerenciando a utilização e o compartilhamento dos seus diversos recursos, tá? Como processadores, memória, dispositivos de entrada e saída. Então, o SO, além de gerenciar, ele também possibilita o compartilhamento desses recursos. Tá certo, galerinha? Um outro ponto que a gente precisa observar é que o SO ele não é executado de uma forma linear. Isso daqui é uma das características que o diferencia de alguns outros softwares. Ele não funciona de uma forma linear, como a maioria das aplicações, tendo, por exemplo, o início, o processamento e o fim. Nem sempre ele tem essas três etapas bem definidas, tá certo?
que é algo diferente de um software que normalmente a gente cria, né? Um algoritmo, um programinha, sempre tem, né, o início, o processamento e o final. O SEO nem sempre funciona dessa forma, tá? Suas rotinas, elas são executadas concorrentemente em função de eventos assíncronos, ou seja, eventos que podem acontecer a qualquer momento. Deixa eu explicar melhor para vocês esse tópico aqui. Imaginem, eu estou aqui com o meu sistema operacional aberto, acabei de ligar a minha máquina, e o meu sistema operacional ele não funciona de forma linear. Ele não funciona de forma assíncrona, porque muitos aplicativos ele nem sabe quando ele deve rodar. Aí eu sou a dona do computador, ligo o computador, e aí o SEO está só esperando. Ele não sabe se ele deve abrir o Google, se ele deve abrir o e-mail, se ele deve abrir o YouTube ou qualquer outro aplicativo. Ele não sabe, porque ele está aguardando alguma orientação do usuário. Então, como ele não sabe quais são os programas que serão executados posteriormente, ele não funciona de forma linear. Pode ser que o usuário abra um programa e se arrependa, feche, abra outro, enquanto está abrindo o outro, já está executando outro programa. Então, o SEO ele precisa estar muito flexível para essa necessidade do usuário. E aí, galerinha, nós temos agora o histórico. Da mesma forma que nós tivemos o histórico da criação das máquinas, da criação dos computadores, esse histórico, pessoal, ele também faz parte do segmento de software. Eu sempre falei para vocês que o hardware e o software sempre andam coladinhos um com o outro. Então, quando o hardware modifica, provavelmente o software vai ter que modificar, ou vice-versa. Um tem que acompanhar o outro. Então, lá na década de 50, nesse período aí da década de 50, lembrando que nós já estávamos aí no pós-guerra, né, praticamente, e aí surgiu o primeiro SEO. O primeiro SEO surgiu lá na década de 50, chamado de monitor, desenvolvido em 1953. Aqui, pessoal, nós estamos em um período pós-Segunda Guerra Mundial. Lembrando que os computadores tinham acabado, né, de serem fabricados, de serem inventados. Os primeiros computadores, né, surgiram aí na Segunda Guerra Mundial. Então, pessoal, ele ainda estava muito rudimentar, ok? Mas em 1953 surgiu, foi criado o primeiro SEO pelos usuários da IBM. Então, olhem aqui, mais uma vez a IBM vindo com muita força, né, força total. Muito importante a participação dela, porque ela já foi essencial no avanço dos sistemas computacionais de hardware. Ali na evolução dos transistores, circuitos integrados, né, a mudança das válvulas para transistores. Então, eles foram muito importantes. E aqui, mais uma vez, eles estão marcando presença no processo de fabricação de softwares, no processo de fabricação do SEO. E era reescrito posteriormente para o computador IBM. Então, posteriormente, ele foi feito primeiramente para o IBM 701 e, posteriormente, ele foi feito para o IBM 704, que essa é uma outra característica dos computadores dessa época, dos softwares dessa época. Os softwares da primeira geração, os SEOs, né, da primeira geração, esses SEOs da primeira geração, normalmente, eles eram criados especificamente para uma máquina. Então, se foi criado um SEO, se foi criado um sistema operacional para o IBM 701, se foi criado um sistema operacional para o IBM 701,
aquele sistema operacional só iria rodar em um computador IBM, da marca IBM e do modelo 701. Esse era um dos principais problemas. Porque se a IBM lançasse 10 tipos de máquinas, precisaria de 10 tipos diferentes de sistemas operacionais. Já imaginaram vocês aí com o celular de vocês, com os smartphones? Todos eles praticamente têm Android. Imaginem se a Samsung, para lançar um aplicativo, para lançar um novo celular, ela usa Android, por exemplo. Aí a Motorola vai lançar também um novo celular. Só que quem usa Android é a Samsung. O Android não pega na Motorola, por exemplo. Aí a Motorola teria que criar um sistema operacional para ela. Aí lá vem a Asus, quer lançar um celular. Aí a Asus vai ter que criar um sistema operacional só para ela. Era isso que acontecia há muitos anos atrás, nos primeiros computadores com sistema operacional. Cada modelo, cada máquina tinha que ter o seu sistema operacional. Isso prejudicava demais a vida de quem queria aí realizar, né, a evolução, queria que essa revolução dos computadores chegasse, né, ao máximo de pessoas possíveis. Isso acabava dificultando bastante. O programador não implementa rotinas específicas de leitura e gravação para cada dispositivo. E aí, normalmente, pessoal, ele era desenvolvido aí pela Universidade da Inglaterra, esses primeiros SOs, tá? Lá na década de 1960, houve aí uma nova era da parte da vida, né, da criação dos SOs. Lá em 1960, começou o surgimento da multiprogramação. Até então, não existia esse conceito de multiprogramação. Começou a surgir a partir da década de 60. O objetivo desses sistemas operacionais dessa época foi o desenvolvimento para o computador B5000. E aí, pessoal, o SO. Outro SO foi criado e foi desenvolvido para computadores da linha, né, System 360 da IBM. Então, teve uma época que os sistemas operacionais precisaram ser modificados, dedicados para exclusivamente o computador System 360 da IBM. Então, ainda não existe interação com o usuário. Essa é uma característica que diferencia muito, tá? Esses softwares, esses computadores, no caso, esses computadores, ainda não existia interação com o usuário. Não tinha a interação que nós temos hoje, tá? Não tinha aí esse modo gráfico que possibilitaria a gente conversar e dar instruções para a máquina. Não teria. Não tinha, no caso. E aí nós temos aí o tempo compartilhado, que é uma outra característica desses sistemas operacionais multiprogramáveis. Galerinha, ainda falando desse histórico, nesse período, desse processo aí dos SOs, lá na década de 60, normalmente os computadores, esse computador da IBM, né, 7094, ele já suportava 32 usuários interagindo com a máquina. Através de comandos interativos, permitia compilar e executar os programas. Tá? Ele conseguia fazer o desenvolvimento para o computador. Foi o período também do surgimento do Unix. Vocês se lembram? O Unix, que nós tivemos uma aula nas semanas anteriores, que foi justamente o lançamento, né, dos sistemas operacionais proprietários. Nós temos o Unix e o Linux, tá? Então, eles são diferentes. E nesse período aqui foi o período da criação do Unix. Foi quando ele começou a se expandir. Ainda falando do histórico, pessoal, nos anos de 1960, nós já temos uma grande mudança, que é a mudança dos microcomputadores.
processadores da Intel. Aqui nós já temos componentes que têm a capacidade de processamento maior, tá? O SO predominante nos primeiros SOs. No caso, uma das curiosidades, galerinha, é que esses sistemas operacionais, eles eram criados na linguagem Pascal, na linguagem de programação Pascal, tá? E aí, turma, nós temos algumas observações dessa época, como, por exemplo, lá na década de 80, 90 e 2000, foi o surgimento aí do sistema operacional DOS, sistema operacional Sun OS, ou Sun Solaris. Nós temos a criação do Linux FreeBSD, e nós temos os sistemas operacionais para celulares, palmitops, tablets e muitos outros. Então, nessa época aqui, nesse período de 1980 até 2000, foi quando houve aí uma grande expansão nesses tipos de sistemas operacionais, tá? De uma forma bem exclusiva, os computadores, os celulares, os palmitops, né? E todos os aparelhos eletrônicos. Eles tiveram uma grande evolução nos sistemas operacionais, que possibilitaram com que eles tivessem vários recursos, tá? Galerinha, eu trouxe para vocês aqui esse resumo, esse quadro resumo, onde nesse quadro resumo a gente consegue observar o lado esquerdo, nós conseguimos observar o ponto de vista do que é um SO para o computador. Então, do ponto de vista do computador, o que é um sistema operacional? E do outro lado, nós temos a nível do usuário. Para cada um de vocês, o que seria um sistema operacional? É isso que está querendo saber. E aí vocês têm esse textinho, né, desses dois lados. E eu vou dar 3 minutinhos para vocês fazerem a leitura desse material e vocês colocarem a principal diferença. Qual a principal diferença do ponto de vista do computador e do usuário? O que é um sistema operacional na visão do computador? O que é um sistema operacional na visão do usuário? É isso que eu quero que vocês façam a leitura rapidinho e que vocês consigam descrever o que vocês acham mais correto, tá bom? Então, 3 minutinhos aí para vocês, pessoal.
Pronto, galerinha. Então vamos lá. Queria saber com vocês o que foi que vocês conseguiram identificar de diferente. Porque eu sei que o computador ele enxerga o sistema operacional diferente do que nós, usuários, enxergamos. Então, para o computador, o sistema operacional funciona de uma forma. Ele tem funcionalidades bem específicas. E para nós, usuários, como é que a gente enxerga esse SO? Primeiro ponto, tá? Para o computador enxerga o sistema operacional como um alocador de recursos. Ele administra os recursos. Nada consegue entrar no sistema computacional sem que o SO consiga identificar o que está acontecendo. Tá? Outro ponto, ele é um programa de controle, ele gerencia todas as ações que estão acontecendo dentro da máquina. Então, para o computador, o SO ele é este que alocador de recursos, guarda recursos, administra e controla os programas que estão sendo executados dentro de uma máquina. Para o computador, praticamente é isso que é um SO. E para nós, usuários, né, como é que a gente enxerga esse SO? Primeiro ponto, o SO é aquele que facilita a vida do usuário. Ele que faz o intermédio do usuário com a máquina. Outro ponto, ele é o responsável por possibilitar que os recursos de memória, dispositivos de entrada e saída, funcionem da forma que o usuário solicitou. Ele também permite que estações de trabalho sejam conectadas à rede e que várias outras pessoas, várias outras máquinas consigam compartilhar recursos entre si. Olha aí que legal. Então, cada parte desse sistema computacional enxerga o SO de uma forma diferente. Tá certo? E aí, galerinha, aqui nós temos a classificação dos sistemas operacionais. E aí, turminha, eu queria pedir para vocês desenharem essa árvorezinha, tá? Essa estrutura, essa árvore que está sendo mostrada aqui na tela. Na área computacional, a gente chama isso aqui de árvore. Posteriormente, vocês vão entender melhor o que é isso. Mas é como se fosse um fluxograma, tá bom? Como se fosse um fluxograma. Aqui nós temos os sistemas operacionais. Todo SO, ele é classificado em um desses três tipos. O primeiro tipo é o sistema monoprogramável ou monotarefa. O próprio nome, a própria etimologia da palavra já nos dá dicas do que esse sistema operacional faz. O que esse tipo de SO faz? Que é o sistema monoprogramável. Monotarefa. É o mesmo tipo, tá bom? O segundo tipo, esse aqui é o primeiro e esse aqui é o segundo. O segundo tipo são os sistemas multiprogramáveis, multitarefa, tá? Então, a própria etimologia da palavra já consegue explicar, já consegue nos dar uma dica do que está querendo falar esse tipo de sistema operacional. E a última classificação são os sistemas operacionais com múltiplos processadores. E aí a gente já consegue ter uma possível dica, sugestão de como é que funciona esses SOs, tá? Como é que funciona esse primeiro SO, o segundo e o terceiro? Se você tem alguma ideia, tá? O pessoal aí dos polos que estão assistindo às nossas aulas, a galerinha aí de Bonfim, Cajazeiras, Canaveeiras, o pessoal de Nazaré, né? E de todos os outros polos de transmissão aqui do canal Educação, que estão assistindo essa aula. Queria saber com vocês o que vocês acham. O que vocês acham que é um sistema operacional monotarefa? Escreve aí para mim no chat, no IPTV ou no YouTube.
O que você acha que é um sistema operacional multitarefa? Coloca a tua opinião aí para eu poder ler a opinião de vocês e entender como ela funciona, né? O que é que vocês estão entendendo de sistema operacional, tá bom? Então, galerinha, a gente vai conversar sobre essas 3 classificações e de já eu queria pedir para vocês organizarem já essa estrutura. Deixa essa estrutura organizadinha numa parte do teu caderno que ainda tem espaço um pouquinho para baixo, porque essa classificação ela ainda vai crescer, tá certo? E aí, pessoal, a gente vai começar primeiro com os sistemas monoprogramáveis. O próprio nome monoprogramável, ele já dá uma super dica do que esse programa faz, né? Qual é a diferença dele, o que ele realiza. Pessoal, a própria palavra fala o seguinte, mono, né? Programáveis que realizam, que executam programas, no caso. Nesse caso aqui, são sistemas operacionais que executam apenas um programa por vez. Mono, né? Uma tarefa, um programa. Então, esse tipo de sistema operacional, já falo aqui para vocês que é o tipo de sistema operacional dos primeiros, né? Os primeiros sistemas operacionais criados, eles são dessa forma. Eles são nesta classificação, eles estão nesta classificação. São sistemas operacionais que só executam um programa por vez. E aí, pessoal, nós temos os benefícios, mas também nós temos os malefícios dessa situação, e a gente vai entender um pouquinho melhor agora. Então, já escreve, pessoal, essa classificação, pessoal, é importante que você escreva, tá? É importante que você tenha no seu caderno, porque é uma das principais classificações que nós teremos aí dos sistemas operacionais. Então, fiquem ligados, tá? Como o próprio nome implica, o sistema operacional, ele permite que apenas um programa, uma tarefa, ou também conhecida como um job, tá? Um job. Então, vocês vão ver ao longo da aula que às vezes eu falo, o sistema operacional executou um job. Quando a gente fala job, a gente está falando de tarefa. Tarefa que está sendo executada, tá bom? Então, esse tipo de sistema operacional, ele só consegue executar uma tarefa por vez. Seja, né? Por isso que ele tem o nome monoprogramável. Os sistemas monoprogramáveis ou monotarefas, eles se caracterizam por permitir que o processador, a memória, os periféricos fiquem dedicados a um único usuário. E aí, pessoal, eu quero que vocês tentem relembrar como é que funciona o sistema computacional. Nós temos vários componentes, nós temos o processador, nós temos a memória, nós temos os dispositivos de entrada e saída. E aí, galerinha, tá falando que todos esses recursos, em um software monoprogramável, todo mundo vai estar acessível só apenas para um programa por vez. Será que isso é bom para um sistema computacional? Ou será que isso é ruim para um sistema operacional? Todos os recursos estarem dedicados somente para um processo, somente para uma tarefa. E aí, o que você acha? Me diz aí o que é que tu acha, na tua opinião. Será que isso é bom? Será que o computador vai funcionar rápido ou vai funcionar devagar? Será que o computador vai conseguir ter um melhor desempenho ou um pior desempenho?
com essa classificação aqui, todo mundo se dedicando para um programa. A memória inteira do computador está dedicada só para um programa. O processador do computador está dedicado só para um programa. Está todo mundo dedicado só para um programa. Será que isso seria show de bola ou não seria muito legal? Isso aqui era o tipo dos primeiros SOs. Os primeiros SOs funcionavam desta forma. Deixa eu dar uma olhada aqui o que o pessoal colocou no chat. Tá. Então, pessoal, se vocês tiverem alguma opinião, se vocês quiserem escrever o que vocês acham, né? O que vocês acham desses sistemas operacionais? Eles são bons? São ruins? Funcionam rápido? Funcionam devagar? Pode colocar a opinião de vocês, tá certo? Que a gente vai discutir ao longo da aula. Então, galerinha, esses sistemas monoprogramáveis, ou também conhecidos como monotarefas, uma das principais características deles é que eles não dividem recurso com ninguém. O processador precisa executar um programa por vez. Nós teremos o nosso intervalo entre uma aula e outra e já a gente retorna para dar continuidade à nossa aula, pessoal.